Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade nos vídeos discorrendo sobre Apocalipse. E a gente já vimos até o capítulo 7, o verso 8, né? Hoje a gente vai estar entrando num assunto importante, um assunto do nosso grande interesse, que é a igreja arrebatada. Então, que a palavra de Deus venha entrar no seu coração, que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, por meio de seu Santo Espírito, faça na sua vida o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, levando para o seu sentimento, o seu entendimento, a necessidade de ser realmente um convertido em Cristo Jesus, para que possa participar desse corpo de Cristo, porque é a igreja, o corpo de Cristo, que vai ser arrebatada, levada para o céu. Mas a igreja santificada, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, porque assim como Jesus, ele traz a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, ali ele divide a igreja salva, as virgens prudentes, né, e as nécias loucas em 50%. Então, o que Jesus está dizendo é que metade das pessoas que estão sentando em banco de igreja vai ficar. Então, precisamos, para ser essa igreja arrebatada, né, para estar lá na presença de Deus, precisamos todos os dias ser melhor, melhorar mais e mais. E a palavra de Deus nos diz, lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9 em diante: E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões, dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: Eis que estão estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Amados, sempre é bom a gente ter isso em mente. A primeira coisa que nós temos que buscar após ler um texto bíblico é buscar as informações que a Bíblia está trazendo para nós, para que nós compreendamos a revelação de Deus na nossa vida. E aqui nessa nossa leitura de hoje, começa dizendo: depois dessas coisas, essa é a informação, depois dessas coisas, que coisas são essas? Né? E é bom sempre a gente fazer os cruzamentos, as conexões bíblicas, buscar aonde se fala no mesmo, tem um texto que traz a mesma fala, o mesmo sentido, né? Para que nós compreendamos o que Deus está nos revelando, porque o livro de Apocalipse é revelação, nós estamos aqui dentro de uma revelação. E outra coisa importante é nós nos inserirmos ao cenário bíblico, né? Aqui, ao cenário da Bíblia. Então isso é muito importante, nós nos colocarmos nesse momento diante do trono de Deus no céu, nos colocarmos em pensamento, em sentimento,
como se nós estivéssemos já lá diante do trono de Deus. Isso vai facilitar nosso entendimento. Então, se nós estamos já diante do trono, e depois dessas coisas, quais coisas são essas? Vamos ver o que diz lá no capítulo 4. Capítulo 4, início do capítulo 4, quando João é arrebatado aos céus, diz assim lá no verso 4, no capítulo 4, verso 1: E depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, quais coisas que João viu ou fez, que depois ele foi arrebatado aos céus? Então temos que voltar um pouquinho mais atrás, ver o anunciado de Apocalipse. Por quê? Porque até o momento, ali no capítulo 4, a única coisa que João tinha recebido de Jesus era as cartas, o conteúdo das cartas, para poder enviar às igrejas, das cartas às 7 igrejas. Então, João, nesse momento, ele só tinha esse conteúdo das cartas às 7 igrejas. Mas quando nós olhamos para o anunciado, para a missão que Deus deu a João, lá no capítulo 1, verso 11, diz: O que vês, escreve num livro. Isso é Jesus dizendo para João, né? O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, a ordenança para João aqui é escrever em um livro o que ele escrever num livro e envia às 7 igrejas, né? O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas, né? Então, essa é a ordenança. O que João vê, ele vai escrever e mandar num livro às 7 igrejas. E lá no verso 19, Jesus cumprimenta esse anunciado, essa ordenança a João, e diz: escreve as coisas que tens vistos, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Olha, as coisas que João viu, né? Porque isso ele já escreveu, então são as coisas que ele viu, as que são, né? E as que depois dessas coisas hão de acontecer. Então, são 3 coisas aqui que João tem que colocar num livro. Então não é só o conteúdo das 7 cartas à igreja, é um livro com toda a revelação, com tudo que João vai ver. João precisa fazer esse livro e enviar às 7 igrejas, que é o livro que João fez, que é Apocalipse, que nós estamos discorrendo sobre ele. Então esse foi o livro que João escreveu, amando de Jesus Cristo, com tudo que ele viu, né? E com as coisas que são e as coisas que hão de ser, e enviou às igrejas, e esse livro chegou até nós hoje. Então, quando João é arrebatado e levado ao céu, a única coisa que ele tinha era o conteúdo das 7 cartas, mas ele não tinha um livro ainda. Então, a partir dali que ele é arrebatado, começa o conteúdo para ele fazer o livro. Coisas que eu já preguei no vídeo que se trata do arrebatamento de João. Vocês podem ir lá e ver, se eu não me engano é o vídeo 3. Então vão lá, o 3 ou 4, vão lá e ouçam esse vídeo. Mas eu quero só complementar aqui para vocês nesse capítulo 4 e capítulo 5, quando João chega aos céus, ele encontra ali Deus e um trono e mais 24 tronos em torno ali de Deus. E ali nos tronos tinha 24 anciãos, cada um deles com a coroa na cabeça. E Jesus não estava.
Então João começa a chorar, porque o livro selado por 7 selos, somente Cristo podia abrir, ninguém nos céus podia abrir. E então aparece Cristo, o Cordeiro, né, no meio do trono. E quando nós olhamos para as informações, porque isso a gente tem que olhar para as informações que o texto nos traz, inserir no tempo bíblico, para nós ter o entendimento. Então ninguém adora a Cristo, ninguém volta a sua adoração para Cristo, continua adorando o Pai e não adora a Cristo. Mas quando Cristo pega o livro selado dos 7 selos, então a adoração ali de todos os céus volta para Cristo, Filho de Deus. Então não tenha dúvida que esse é o momento que ele retoma o seu lugar à direita do Pai. Esse é o momento que ele toma posse novamente de todo o poder nos céus e na terra à direita do Pai. Porque quando ele se fez um de nós, ele diminuiu, ele deixou a toda a sua glória, ele despojou de toda a sua glória nos céus, para poder se fazer carne e pagar o preço por nós. E quando ele retorna, então, ele chega ali, mas ele ainda não tinha recebido o poder, a autoridade à direita do Pai. Por isso não houve adoração para ele quando ele chega nos céus. Mas a partir do momento que ele toma posse do seu lugar à direita do Pai, toma ali o livro selado, que só ele podia abrir, porque só ele conquistou esse direito. E então as adorações voltam para ele, todas as adorações no céu, os anciãos, os 24 anciãos e todos os anjos, volta a adoração para ele. Então esses 24 anciãos, eles não podem ser igual muita gente vê que eles sejam os apóstolos e os 12 patriarcas, 12 apóstolos e 12 patriarcas, porque eles não poderiam ter chegado lá no céu antes de Cristo e ter recebido o poder nos céus antes de Cristo. Então não tenha dúvida que eles não são os patriarcas nem os 12 apóstolos, porque eles já estavam lá antes de Jesus. E eu já disse isso no vídeo anterior, os mistérios de Deus, nós não conhecemos, nós vamos conhecer quando nós estivermos lá. E então Deus, ele pode ter lá quem ele quiser, o céu é dele. Mas não pode ter gente lá? Pode ter os anciãos lá, por que não? Até porque que existe algo que eu quero deixar aqui para os ouvintes pesquisar na Bíblia e buscar, porque eu já tenho buscado e eu não vou falar, só vou deixar aqui para vocês, não vou ministrar sobre isso, porque eu também não consegui entendimento. Mas os 24 anciãos, eles tiram a coroa da cabeça e lança a Deus a coroa. Coroa é o símbolo de poder, então eles estão devolvendo o poder que foi concedido a eles ao Deus, ao Pai. E aí só então que aparece o Cordeiro e toma posse de todo o poder da terra direita do Pai. Então aí tem um significado muito grande dessa devolução das coroas, devolução do poder. Em nenhum momento depois mostra os anciãos coroados. E eles só estão coroados ali, quando João chega no céu, que Jesus ainda não tinha recebido o seu poder ao lado do Pai, ele não tinha tomado posse ainda ao lado do Pai. Então, vou deixar essa deixa aí para os ouvintes refletir, buscar, pesquisar, porque eu não consegui ainda uma conexão bíblica que me dá uma base para poder ministrar nesse sentido. Bem, voltando ao nosso texto, do capítulo 7, então nós já vimos que existe, depois dessas coisas lá no capítulo 4, que é depois do conteúdo das cartas, não do livro, não do cumprimento de tudo da missão que Jesus deu a João. E aqui também no capítulo 7, no início, diz: e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então, depois dessas coisas aqui no capítulo 7, que coisa?
depois da abertura do sexto selo, os eventos que iniciou ali na abertura do sexto selo, porque se é depois dessas coisas, e o que aconteceu antes ali foi a abertura do sexto selo, e os eventos do sexto selo, a qual a gente está no vídeo 10, né, que trata do arrebatamento da igreja. Vai lá, dá uma olhada nele, e para que você tenha um entendimento, porque ali, na abertura do sexto selo, aconteceu o arrebatamento da igreja. Não tenha dúvida que foi ali, porque quando nós olhamos para o livro selado, eu já trouxe isso para vocês, mas livro selado lá de Apocalipse é livro que eles era usado nos tempos bíblicos. O livro usado nos tempos bíblicos era um rolo como esse. Então ele tem 7 selos. Abre o primeiro selo, né, quebra o primeiro selo, aparece o conteúdo do primeiro selo, e daí por diante. Então quando abriu o sexto selo, os eventos do sexto selo começa a acontecer, e vai acontecendo. Então, enquanto não terminar os eventos aqui, não concluir ali os eventos do primeiro selo, não vai abrir o sétimo selo. Então não tem como as coisas do sétimo selo estar aqui nos eventos do primeiro selo, porque ainda não foi aberto. Então abriu-se o sexto selo, e os eventos do sexto selo começaram a acontecer. E aqui no verso 7, depois dessas coisas, quais coisas? Depois da abertura do sexto selo, dos eventos do sexto selo. Então, quando fala aqui, depois dessas coisas, no verso 1 do capítulo 7, está referindo-se aos eventos do sexto selo. E então começa a marcação dos israelitas, né, das 12 tribos de Israel, e está no vídeo anterior, os 3 vídeos anteriores tratam disso, e quem não ouviu ainda vai lá e vê. Então, a visão que João teve da multidão de gente diante do trono faz parte dos eventos da abertura do sexto selo, depois dessas coisas. Então, depois dessas coisas, depois da abertura do sexto selo, dos eventos do sexto selo, depois da contagem dos 144 mil de Israel, então João vê uma multidão de gente diante do trono no céu, a qual ninguém podia contar. E aí vamos ver as informações aqui, para a gente não ter dúvida, né? Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. A informação aqui não deixa dúvida. Era gente de todas as nações desse mundo, e não estava na terra, eles estavam nos céus, diante do trono de Deus. Então não é aqui na terra. E quando a gente vê a abertura do quinto selo, a gente vê que tinha almas, não eram pessoas, eram almas ali debaixo do altar de Deus, que estavam interagindo com Deus. E foi dado as vestes cumpridas e pedido que guardasse mais um pouquinho de tempo. E esse pouquinho de tempo aconteceu, e aqui elas não são mais almas, porque aqui já é multidão de gente. Se há multidão de gente diante do trono de Deus, porque já houve a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Então aquelas almas que estavam ali na abertura do quinto selo já estão aqui também ressuscitadas. Então não tenha dúvida que aqui trata da igreja arrebatada diante do trono de Deus no céu. Vamos complementar mais um pouquinho as informações. No verso 11 diz: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoravam a Deus. Olha, nós vemos aqui os anjos também diante do trono. E alguém pode estar pensando, mas principalmente os adeptos do arrebatamento lá no capítulo 4,
Vamos dizer, mas os anjos aí já estão lá na visão que João teve lá no capítulo 5. Os anjos já estavam lá, já estavam os anjos lá. Mas será que é o mesmo momento? Por que a gente tem que olhar as informações para a gente compreender se é o mesmo momento, né? Vamos voltar lá no capítulo 5 para nós vermos se é o mesmo momento. Veja bem, o capítulo 5, a partir do verso 8 diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um hino. Eu quero primeiro essa informação aqui. Estavam diante do trono os 24 anciãos e as orações dos santos. Os santos não estavam lá. Aquela multidão de gente do capítulo 7, verso 9, não estavam ali diante do trono. E aí, mais no capítulo 11, no verso 11, aliás, no capítulo 7, verso 11, diz: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e eram o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Aqui, no capítulo 5 ainda, você olha aqui, ouvi a voz de muitos anjos, Vamos voltar lá no capítulo 7. No capítulo 7, no verso 11 diz: E todos os anjos estavam ao redor do trono. Olha, veja bem, no capítulo 11 diz muitos anjos, e milhares de milhares. Isso dá um quintilhão de anjos. Muita gente vê isso como figurativo, amados. Não figura a Bíblia demais, porque você vai ter problema de entendimento. O primeiro entendimento que a gente tem que ter é que o João foi arrebatado em espírito. Se ele foi arrebatado em espírito, foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que levou ele aos céus. E toda a informação ali é parte do Espírito de Deus para João. Então não tenha dúvida que é o Espírito Santo que está dando todas as revelações ali, todo o entendimento a João. Então quando João diz aqui muitos anjos ao redor do trono, milhões de milhões, ele está tendo a informação que o Espírito Santo está dando a ele, porque ele está em espírito com o Espírito Santo. O Espírito de João sozinho era impossível ir ao céu diante de Deus, não iria. O Espírito de João só foi levado aos céus porque o Espírito Santo levou. E aqui no verso 11 do capítulo 7, diz que todos os anjos estavam ao redor do trono. Veja bem, lá no capítulo 5 não tem a multidão de gente de todas as nações e línguas. Lá no capítulo 5 tem muitos anjos, milhões de milhões. Aqui no capítulo 7 está todos os anjos. Todos os anjos. Isso há uma diferença, isso mostra que o momento do capítulo 4 e o capítulo 5 não é o mesmo momento do capítulo 7. Então, quando olha, a gente vê a visão de João ali, diante do trono, no capítulo 4 e 5, não é o mesmo momento da visão de João aqui no capítulo 7. Porque no capítulo 5 não tem a multidão de gente de todas as nações e língua, e não tem todos os anjos. Lá tem muitos anjos. Aqui no capítulo 7 tem a multidão de gente de todas as nações e língua, e tem todos os anjos. Então, por que todos os anjos? Isso é importante nós buscar esse entendimento. Por quê? Porque a igreja, lá no capítulo 5, ainda está aqui na terra, os salvos ainda estão aqui na terra, e os anjos, eles têm a função de nos guardar. Os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando. Isso é, os que estão em Cristo. Os salvos são protegidos e guardados pelos anjos, porque o homem, ele tem livre-árbitro de escolher se ele quer Deus ou não. Então os que não querem Deus, os que não querem nada com Deus, os que querem o mundo,
quem está influenciando eles é o diabo. Vão lá no vídeo que eu fiz, que trata dos anjos, que vocês vão ver quão é terrível a influência do diabo sobre o ser humano. Então, a proteção dos anjos é para os salvos. Então, por que lá no capítulo 5 não tem, o João não diz todos os anjos? Porque era necessário que anjos estivessem aqui na terra guardando os salvos, guardando a igreja, porque a igreja não tinha sido arrebatada. Agora, já no capítulo 7, está todos os anjos, porque a igreja já foi arrebatada. E claro que a solenidade, a importância da solenidade lá no capítulo 5 é muito importante, muito grande, porque é onde Cristo retoma o seu lugar diante do Pai. Então ali ele foi honrado com a adoração de todos que estavam nos céus, todos os anjos que estavam no céu, né, a multidão de anjos honraram a Cristo com a sua adoração. Então foi um momento muito importante, um momento solene. E no capítulo 7 a gente vê também um momento solene, muito importante, porque é a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, já diante do trono para as bodas do Cordeiro, já estaria sendo preparada. Lá no capítulo 19, a gente vê que aconteceu já as bodas do Cordeiro. Então esse é um momento importante para a nossa compreensão. Então todos os anjos já estavam ali na presença de Deus, diante do trono e do Cordeiro, para essa grandiosa solenidade que é as bodas do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. E essa solenidade, essa festa lá no céu, é uma festa grandiosa. Então todos os anjos já estavam ali honrando a Cristo, honrando a Cristo nas bodas do Cordeiro, do Filho de Deus. Então por isso João diz: todos os anjos estavam ao redor do trono. Isso significa que não teria, nesse tempo aqui no capítulo 7, não terá nenhum anjo aqui na terra, para vocês verem que nesse momento a terra está entregue ao diabo. Então quem não seguir a Cristo, quem ficar para trás, vai passar por um momento terrível, uma perseguição do diabo tão grande na vida dos que não aceitaram a marca da besta. E também já a ira de Deus já começou lá na abertura do 6º selo, é bem claro no verso 17, que a ira de Deus está sendo derramada sobre o mundo ímpio. Então, além da ira de Deus sendo derramada, a pessoa ainda vai ter, quem não aceitar o sinal da besta, vai ter a perseguição da besta e vão ser degolados. Então é uma tribulação que nunca houve antes e nunca haverá mais, é que Jesus Cristo disse. E a palavra de Jesus se cumpre. Então a importância de termos um coração arrependido, contrito e entregue a Cristo, para que ninguém fique para trás. A vontade de Deus é que todos se salvam, essa tem que ser a vontade nossa também, que todos se salvam. Mas olhando para a Bíblia, a gente sabe que multidões de gente vão estar aqui no tempo da grande tribulação, e multidões vão estar seguindo a besta, vão receber o sinal da besta na mão ou na testa, mas vão receber. Então é muito importante a gente olhar para as informações bíblicas e fazermos as conexões, os cruzamentos bíblicos, olhar os contextos históricos que trata da mesma coisa, para a gente compreender o tempo também, porque se nós não compreender o tempo que a Bíblia está nos revelando, o tempo dos eventos, dos acontecimentos, nós não vamos ter a clareza bíblica que nós precisamos ter para compreender o plano de Deus para a caminhada da humanidade. As revelações bíblicas, tanto Apocalipse como os livros da profecia, que nos norteia para compreender o plano de Deus, o plano
a qual Deus está conduzindo todas as nações, todo mundo, uns para a salvação em Cristo Jesus, os que aceitar Jesus Cristo, que querem Jesus Cristo e que realmente seguirá Ele, e os outros para a condenação eterna. Essa é a verdade, não tem como fugir dessas duas coisas. Uns vão estar nos céus com Cristo e os outros vão estar no lago de fogo. Vou encerrar esse vídeo aqui, dar continuidade no próximo, para que não fique muito grande. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja contigo e que Deus abençoe para que você tenha entendimento e discernimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus na sua vida.